Fala pessoal, beleza? Vamos fazer uma espécie de pré-jogo aqui, afinal de contas, neste sábado à noite, né? Tem Flamengo e Atlético Goianiense pela segunda rodada do retorno. Ai, quando você se lembra do Atlético Goianiense, você se lembra daquele vexame, né? Aquela derrota por 3-0 na segunda rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas são duas equipes bem diferentes para essa partida desta noite no Maracanã. O Flamengo nem tanto da escalação. Se a gente for lembrar a escalação daquele jogo, daquele vexame histórico, né? O primeiro da era Domenech Torrente, que não durou mais do que 100 dias, né? O goleiro era o Diego Alves, né? Então, né? Os laterais não, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Nenhum desses será lateral no jogo desta noite, né? Rodrigo Caio talvez um dos erros crassos aí, de vários erros crassos do Domenech nas escalações do Flamengo ao longo desse período, né? A zaga tinha Gustavo Henrique e Léo Pereira, que pode ser repetida. O meio-campo tinha Willian Arão e Gerson, Everton Ribeiro com Arrascaeta no banco por opção do técnico, Vitinho aberto pelo lado direito, Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo e Gabigol. Everton Ribeiro não joga, evidentemente, jogou na partida da Seleção Brasileira ontem, né, contra a Venezuela, o tempo todo. Aliás, eu vou falar mais sobre seleção daqui a pouco. Então, o Flamengo não vai ser tão diferente no campo, mas certamente na forma de jogar, né? Para mim, aquele jogo ali é o que representa não só o fracasso de resultado, mas de desempenho do Flamengo, tomando um 3-0, assim, incontestável, de um time tecnicamente muito inferior e taticamente também, né? Por isso que torna, para mim, o 5-0 do Del Valle é um vexame histórico, assim como as duas goleadas para Atlético Mineiro e São Paulo são. Mas aquilo, eu acho que doeu mais no torcedor do Flamengo pela falta de qualidade do Atlético Goianiense, né? Que à época era treinado pelo Wagner Mancini, hoje técnico do Corinthians, que saiu do Atlético faz cerca de um mês ali, né? Aliás, o Atlético Goianiense terá um técnico novo na partida desta noite contra o Flamengo, o Marcelo Cabo. Se lembra do Marcelo Cabo? Marcelo Cabo foi quem subiu o Atlético Goianiense para a Série A, ganhando o título da Série B em 2016. Ele estava no CRB, fez uma campanha digna até do CRB, vinha fazendo na Série B dessa temporada aqui, né? E foi contratado, é o técnico que assume, não é interino, né? Após a saída do Wagner Mancini. Bom, já falei aqui do Flamengo, né? Das diferenças mais táticas, né? Do Flamengo em relação àquele time que tinha Vitinho no lado direito, Bruno Henrique no lado esquerdo, Gabigol isolado lá, foi um horror. E certamente terá, imagina o Bruno Henrique e Gabigol, como foi no jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, juntos, né? Ali na frente, o Gabigol pelo lado direito da área, Bruno Henrique pelo lado esquerdo, um time que bebeu mais da fonte do jogo funcional, né? Em que os jogadores vão se locomovendo de acordo com a localização da bola, né? Não necessariamente o jogo posicional, que era o jogo do Domenech, que todo mundo está cansado de saber aí, embora haja influência do jogo de posição também, na forma de o Rogério Ceni ver futebol, tá? O Atlético Goianiense tem um desfalque importante, o zagueiro Éder, que está se recuperando de lesão. A defesa, fora o Éder, é a mesma daquele jogo, né? Jean, Dudu, Gilvan, capitão, o quarto zagueiro, e o Nicolas, lateral esquerdo. Aí do meio campo para frente, só dois jogadores, só dois repetecos. O Marlon, volante, e o Ferrarez, ponta esquerda, que acabou com o Flamengo naquele dia, aliás, naquela noite, né? Melhor dizendo. Outros dois jogadores que fizeram gol naquele jogo, Jorginho, já não está mais, está no Atlético Paranaense, e Yuri, que não foi relacionado por opção do próprio técnico Marcelo Cabo. O titular da posição de centroavante é o Zé Roberto, que não é nenhum garoto, 27 anos, era um desconhecido até as quartas de final do Campeonato Paulista, quando foi recrutado pelo Mirassol de emergência, estava sem clube, para jogar aquela partida contra o São Paulo, fez 2 gols, o Mirassol venceu o São Paulo por 3-2, aí arrumou um contrato com a Ponte Preta, fez poucas partidas na Ponte Preta, e depois arrumou um contrato com o Atlético Goianiense. No Campeonato Brasileiro são 9 jogos, apenas 1 gol. Por favor, né? Um destaque, assim, ofensivo, a gente já falou do Ferrarez aqui, é o outro ponto, acho que o Janderson, né, que volta ao time, foi emprestado pelo Corinthians, logo ele não enfrentou o Corinthians, um empate por 1-1 na última rodada, e agora reforça o time pela ponta direita, um jogador que prometia muito, 1,61 m, baixinho, né? Ele veio da base do Joinville para o Corinthians, para a base do Corinthians, para o sub-20 do Corinthians. Havia uma grande expectativa em cima do Janderson, que não foi confirmada, ele foi emprestado para o Atlético Goianiense, até tido
como jogador muito individualista, né, na equipe paulista, foi emprestado para o Atlético Goianiense para ver se ele melhora ali e retorna depois, né, em fevereiro ao Corinthians, que é quando vence o empréstimo dele. Então esse deve ser o time do Atlético Goianiense nessa partida, ou seja, tudo bem diferente, né? E eu acho também no resultado. O Flamengo é muito favorito nessa partida contra o Atlético Goianiense, lembrando que o Atlético não vence há 6 jogos, tá? E nos últimos 6 jogos, desse que não venceu, só teve mais posse de bola do adversário em 2 ocasiões. Na derrota para o Palmeiras por 3-0, isso porque o Palmeiras do Andrei Cebola era um time mais reativo, né? E na derrota para o Coritiba, que é um time muito ruim também, né? Perdeu por 1-0, finalizou mais do que o Coritiba, não merecia perder aquele jogo não, mas acabou perdendo aquela partida, tá? Então a tendência é que o Flamengo jogue de uma forma até um pouco diferente em relação ao jogo contra o São Paulo, indo mais para cima do adversário, né? No São Paulo, posse de bola de 50-50. Nesse jogo, imagino que o Flamengo enfrentará um time um pouquinho mais recuado, que será o caso do Atlético Goianiense. Repito aqui, com 2 técnicos começando os trabalhos deles, né? O Rogério Ceni fazendo o segundo o jogo dele no Flamengo e o Marcelo Cabo fazendo o primeiro jogo dele no Atlético Goianiense. Voltando aqui à seleção brasileira, a seleção brasileira, eu não sei, honestamente, se vai chegar um dia em que até em Copa do Mundo as pessoas não vão ligar mais. O fato de a seleção jogar mal não é particularmente uma novidade, isso acontece desde sempre, né? Inclusive o André Rocha escreveu um texto muito bom no UOL hoje falando sobre isso, né? Ele coloca lá uma série de vexames do Brasil em jogos oficiais, né? Como aqueles 4-0 de 87 da Copa América em Córdoba para o Chile, né? Jogo que o Letelier e o Bassai acabaram com a seleção brasileira do Carlos Alberto Silva. E ele cita também a derrota para Honduras em 2001, nas quartas de final da Copa América da Colômbia. Há outros vexames gigantescos do Brasil. Teve uma excursão em 89 para a Escandinávia, que o Brasil foi goleado pela Dinamarca. Teve um jogo, inclusive, que eu estava. A única derrota da história da seleção brasileira para a Venezuela, por 2-0, era um amistoso em 2008, em Boston. Não é em Boston, é Foxborough, né? É o campo do New England Patriots, o estádio Gillette. Eu cobri a seleção brasileira naquela época, de 2006 a 2009, todos os jogos do Brasil estavam na cobertura daquela excursão do Brasil, né? Teve o jogo contra o Canadá em Seattle, depois esse jogo em Boston, né? Foi um vexame, foi o maior vexame da era Dunga, certamente, da seleção brasileira. E como eu disse, é a única derrota da história. A Venezuela era treinada pelo César Farias, que quase veio pro Botafogo recentemente, né? Então os vexames são, de certa forma, jogar mal não é uma... É claro que não é a tônica, não é a coisa normal, mas também não é uma coisa tão estranha assim a seleção brasileira. O problema, na minha opinião, é o jogo, e aí, que é uma questão de opinião, em meio à disputa de campeonato brasileiro, né? Se a seleção se parasse tudo, a seleção joga, os jogadores vão, voltam, talvez houvesse uma maior empatia em relação ao que é hoje, porque há zero empatia, na verdade. Então acho que esse é o grande problema, né? A guerra com os clubes, a falta de bom senso até do Tite para fazer convocações, desfalcando os clubes, né? No caso Palmeiras, Flamengo, brasileiros, né? Clubes brasileiros que vão disputando aí os campeonatos, no caso o Campeonato Nacional e a Copa do Brasil. Então acho que esse é o grande problema, tá? Enfim, deixem suas impressões aí. Vai ter live, hein? Depois do jogo, tarde pra caramba, 00:15 vai ser a live, mas vai ter, tá? Vocês estão dentro? Um abração, até a próxima.